está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bom dia para você. Agora, às 6h21 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei durante essa manhã trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e futebol brasileiro também. Hoje, dia 31 de agosto. Infelizmente, o Vasco da Gama acabou perdendo para a equipe do Vila Nova. Temos um Flamengo tentando reverter um resultado negativo no dia de hoje. Você vai saber tudo aqui na Rádio do Seu Esporte. Destacando o seu clube de coração, vamos com informações da equipe do Vasco da Gama. Quem chega é Bruno Lousada. Na volta a São Januário, o Vasco perde para Vila Nova por 2-1 e fica a 3 pontos do segundo colocado Atlético Goianiense. Apesar disso, não perde a liderança na próxima rodada pelo número de vitórias. No jogo contra o Bahia no final de semana, o Vasco não vai ter Luan, que recebeu o terceiro cartão amarelo, mas vai contar com a volta de Andrezinho e Nenê também deve ir para o jogo. É o Vasco da Gama tentando se reforçar internamente para a próxima partida. Vamos ver o que acontece. 6h22 no Rio de Janeiro. É claro que a gente torce pela recuperação do Cruz Maltino. A gente segue aqui na Rádio do Seu Esporte. Vai para o rápido break e volta já. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6h23, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, sempre aqui para trazer muitas informações para você, do seu clube de coração. E seguimos destacando os 4 grandes do Rio de Janeiro. Hora de informações da equipe do Botafogo. O Botafogo também está interessado na contratação do atacante Rildo, que está por empréstimo no Corinthians, cedido pela Ponte Preta. A equipe corintiana não quer contar com o jogador e a diretoria alvinegra quer tê-lo até o fim do ano. O atleta, que só realizou 2 partidas no Campeonato Brasileiro com o time de São Paulo, poderia ser um reforço interessante para o glorioso de General Severiano. Mas uma pedra no sapato foi colocada. O técnico Ricardo Gomes, ex-comandante do Botafogo, que inclusive já tinha feito o pedido para contar com o Rildo no Botafogo, acabou também pedindo para o atleta ir para o São Paulo. Então, neste momento, 2 equipes interessadas no mesmo jogador. O Botafogo corre por fora, atrás da negociação. É verdade, um atleta que seria interessante para a equipe do Botafogo, principalmente pelo fato das poucas opções do técnico Jair Ventura. Lembrando, é claro, que um fato interessante que pode contribuir para o Botafogo é que sair do Corinthians para ir para o São Paulo no atual momento não seria um bom negócio, até porque internamente me parece que o São Paulo está no momento mais difícil que a equipe alvinegra. Agora o Fluminense entra em campo hoje. O Gabriel Esquerdo traz todas as informações. E o empresário do volante equatoriano Jefferson Orejuela confirmou em entrevista a uma rádio local que o jogador assinou um pré-contrato com o Fluminense até o final do ano de 2019. O jogador chega para o tricolor a partir de janeiro de 2017, assim como seu ex-companheiro de clube no Equador, Júnior Sornoso, camisa 10 do vice-campeão da Libertadores, Independiente Del Valle,
que também tem um pré-contrato com o Fluminense até 2019, também se apresenta ao Clube das Laranjeiras em janeiro do ano que vem. O Fluminense pensando em reforços, pensando numa equipe forte para 2017, né? Lembrando que se tiver na Libertadores, melhor ainda, porque os dois são atletas que conhecem bem a competição, afinal foram finalistas na última edição, jogaram contra o Atlético Nacional da Colômbia, tá certo que o Atlético Nacional na grande final foi o superior, mas seria interessante os dois jogadores que conhecem Libertadores no Fluminense na disputa sul-americana, mas para isso o time de Leverkusen tem que comer bastante feijão com arroz para chegar forte na reta final do Campeonato Brasileiro. E seguimos agora para o Flamengo. Quem chega com informações é Mauro Santana. Flamengo e Figueirense jogam no estádio Kleber Andrade em Cariacica, na Grande Vitória Espírito Santo, pela Copa Sul-Americana às 9h45 da noite. Derrotado por 4-2 no Orlando Scarpelli em Florianópolis na semana passada, o rubro-negro precisa de uma vitória por 2-0 ou 3-1 para ficar com a vaga para a próxima fase. Consciente da necessidade da vitória por uma boa margem de gols, o técnico Zé Ricardo comanda força máxima para este compromisso. Com isso, até mesmo Diego Ribas não será poupado. O treinador não conta com Paulo Guerreiro, entregue à seleção peruana para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, e Felipe Viseu, que foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Leandro Damião será titular no ataque. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Mengão aqui na rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Lembrando que você pode interagir comigo através das nossas redes sociais, principalmente pelo nosso WhatsApp 964-338136, 964-338136. Dê sua opinião sobre a equipe do Flamengo. Diga se foi alguma boa ideia colocar a equipe titular na partida diante do Figueirense, do Fluminense. Fale sobre os reforços, fale sobre a questão da luta pela vaga na Libertadores. O Botafogo, né? Será que com o Rildo dessa vez vai, né? Um atacante que de repente pode figurar bem no ataque do Botafogo, no lugar de Sassá, talvez? E o Vasco da Gama, o que está acontecendo com essa equipe? Perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente segue por aqui, você pode interagir conosco e dar a sua opinião. Seguimos para falar de Wagner Love com Thiago Esteves. Durou pouco a passagem de Wagner Love pelo Mônaco da França. Nesta terça-feira, o atacante que foi contratado em janeiro deixou o clube e acertou com o Alanyaspor da Turquia. Love deixou o Corinthians no início do ano para acertar com o Mônaco após ser campeão brasileiro pela equipe paulista. No Mônaco foram 13 jogos disputados e apenas 4 gols marcados. Aos 32 anos, Love chegará ao seu 7º clube na carreira. Revelado pelo Palmeiras, ele ainda passou por Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro, além de atuar no exterior pelo CSKA da Rússia, o Shandong Luneng da China e o Mônaco na França. Thiago Esteves para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Wagner Love que acabou perdendo bastante espaço, principalmente porque a diretoria do Mônaco acredita bastante na recuperação de Falcão Garcia, jogador que esteve no futebol inglês, acabou não conseguindo se firmar por lá, voltou a equipe do Mônaco, né, naquele esquema, até para uma forma de burlar, entre aspas, o fair play financeiro, onde os clubes pegam os atletas por empréstimos, né, com valores astronômicos, e sempre tem opção de compra. Nem o Chelsea nem o Manchester o fizeram, e o Falcão Garcia acabou voltando para o Mônaco. Grande aposta para essa temporada da equipe monegasca. No Alanya, o Wagner Love vai ter a chance de jogar. A gente sabe principalmente que o futebol turco tem bastante investimento, né? Vários clubes querem crescer, né? Tem donos, né, que na maioria das vezes são bastante ricos e bancam essas equipes, bancam as equipes da cidade. Algo parecido com o que acontece na Ásia também, principalmente no Uzbequistão, ali por ali, acontece muito dessa questão. 6h30 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando para você que a gente segue aqui na rádio do seu esporte com muita programação, muita informação para você. Afinal, somos 24 horas de esportes
E tudo o que acontece no futebol do Brasil e do mundo você confere aqui. Por exemplo, que o atacante Kennedy, ex-fluminense, foi emprestado por 1 ano pela equipe do Chelsea para o Watford, da Inglaterra, com o objetivo de que ele ganhe experiência no futebol inglês. 6 horas e 31 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e também amante do futebol internacional, de esporte em geral. Você tem todas as informações na rádio do seu esporte. Hora de falarmos do Botafogo com o Cadu Macri. Todos os jogadores do Botafogo que de alguma forma preocupavam a comissão técnica em virtude de problemas físicos estão bem. Pelo menos é o que garante a própria comissão técnica do Botafogo, que ontem postou uma foto em rede social mostrando que o Glorioso está há 26 dias sem nenhum tipo de lesão muscular. Camilo com problemas no ombro direito, Neilton com uma entorse no tornozelo e Ayrton, que tem problema na região lombar, todos devem estar à disposição para o duelo de amanhã contra o Cruzeiro, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Tá certo, esse é o Cadu Macri com informações do Botafogo, né? A Copa do Brasil que interessa também ao alvinegro, quem sabe para beliscar um título na temporada. 6 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. E temos participação da galera aqui através da rádio do seu esporte. Temos o ouvinte final de telefone 4866. Ele fala o seguinte: eu ainda acredito no Vascão. Vamos lá, Vasco da Gama. É, amigo, não tá nada fácil a situação do Cruz Maltino. E quem opina também aqui é o Christian Vascaíno do Butantã. Ele pergunta que se deve à queda de rendimento do Vasco da Gama. Um elenco seria ideal esse time para a primeira divisão? Primeiro, um grande abraço, Christian. Né? A questão do elenco ideal para a primeira divisão, acredito que não precisa de mais algumas peças, até porque a gente já viu equipes saírem da segunda divisão com o mesmo elenco e chegarem na primeira e nunca acaba rendendo o esperado, sempre acaba passando o sufoco. Com relação à queda de rendimento, acredito bastante na questão da idade, né? São jogadores que têm uma idade bastante avançada e também, por incrível que pareça, a intertemporada parece não ter feito nada bem para o Cruz Maltino. Além disso, a ausência do Nenê, né? Porque o Nenê faz falta para qualquer clube no país. Vamos destacar o Fluminense, que chega com o Gabriel Esquerdo. E o Fluminense aposta no bom retrospecto que vem tendo jogando no estádio de Lídio Coutinho para conseguir uma vitória, de preferência sem sofrer gols, contra a equipe do Corinthians. Nos 2 jogos disputados até aqui em Edson Passos, 2 vitórias e sem sofrer gols. Uma em cima do Cruzeiro por 2-0 e a outra em cima da Ponte Preta por 3-0. Qualquer um desses 2 placares seria muito bom para que o Fluminense tenha uma tranquilidade no jogo da volta lá em São Paulo, na Arena Corinthians. Tá certo, as informações do Tricolor das Laranjeiras com Gabriel Esquerdo. 6 horas e 55 minutos no Rio, a gente vai para um rápido break, volta já já. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. O prefeito, você sabe o papel dele? O prefeito tem a obrigação de usar o dinheiro dos impostos para cuidar do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além do transporte público e as atividades que garantem o bem-estar. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Vamos para a rápida participação de Thiago Esteves falando sobre Luan aqui na Rádio Seu Esporte. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, garantiu nesta terça-feira a permanência de 2 importantes revelações do clube, pelo menos até o final deste ano.
o atacante Luan e o volante Wallace. A um dia do fechamento da janela de transferências da Europa, o presidente tricolor descartou a saída dos atletas. Segundo Romildo, o Grêmio não recebeu nenhuma proposta por Luan e recusou uma por Wallace, que foi considerada baixa pela cúpula do clube gaúcho. Segundo o dirigente, hoje Luan está mais valorizado do que Gabriel Jesus, negociado com o Manchester City, e Gabigol, que acertou com a Inter de Milão. Gabriel Jesus, por exemplo, foi negociado por 119 milhões de reais. Tiago Esteves, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sete horas 22 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações para vocês e também interagindo com você, torcedor, através das nossas redes sociais, o WhatsApp 964-338136. Temos também o Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1. O Twitter, @Bradesco FM Rio. O meu Twitter, pessoal, também, @ResenhaCJR. E você pode interagir através dessas plataformas. Particularmente, o WhatsApp é até mais interessante, que já leio a mensagem rapidamente por aqui. Faça como o Denis Santiago, de Inhoaíba, que pergunta se o Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro. Olha, tem bastante chance. Se manter a pegada e principalmente no duelo diante do Palmeiras, que é o confronto direto, conseguir um bom resultado, conseguir aparecer bem nesse jogo especificamente, até ganhando do Palmeiras, porque o empate continua na mesma, e mantiver a pegada, é complicado segurar o Flamengo numa reta final, uma equipe que tem isso como característica já de muito tempo. Já o Matheus de Manguinhos, ele fala o seguinte: o risoto do Del Valle interessa ao Fluminense? Olha, o Fluminense me parece de olho nos jogadores do Del Valle, desde a Libertadores está observando alguns jogadores. Quanto a esse nome, não pingou ainda. Seria uma opção? Seria, mas aí esbarra naquela questão do número de estrangeiros, já que o Fluminense já trouxe o Aquino, trouxe o Paraguaio Rojas, né, vai trazer mais esses dois, né, ficaria sobrando apenas mais uma vaga, afinal só pode colocar 5 em campo. Ainda tem o uruguaio, o Brian Oliveira, né, da equipe do Fluminense, que está emprestado nos Estados Unidos. Se ele voltar, vai ter que voltar para o profissional. Ainda tem essa questão. O Roberto Souza Sone também opina aqui. Ele fala: missão impossível do Flamengo fazer 2 gols. É possível, o problema é a obrigação de não levar. Isso que dificulta. Mas a gente já viu muitas coisas impossíveis acontecendo no futebol. Inclusive já viu algumas in loco também, de pertinho ali. E futebol tudo pode acontecer, né? O flamenguista tem esperança, principalmente pelo fato de estar bem no Campeonato Brasileiro. Quem sabe passar os fluidos agora para a disputa da Copa Sul-Americana. Fato é que para o Flamengo a Sul-Americana seria um título inédito, né? Alguns vão falar sobre a Mercosul, mas são coisas diferentes, né? Até o formato mudou bastante. 7 horas 25 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com informações do seu clube de coração. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7h27 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei sempre aqui trazendo muitas informações na Bradesco Esportes FM durante as manhãs. Você escolheu o melhor lugar para ser bem informado. Antes de entrar no detalhe do seu clube de coração, falar dos 4 grandes do Rio de Janeiro, um detalhe interessante que faz hoje 12 anos que a troco de 27 milhões de libras, Wayne Rooney trocava o Everton pelo Manchester United, onde viria a ser ídolo. Interessante, né, como os valores aumentaram bastante. Hoje em dia o Paco Alcácer já vale 100 milhões em multa, né? Os valores estão bastante inflacionados. Ainda no futebol internacional, Slimani foi autorizado pela diretoria da equipe do Sporting a ir à Inglaterra para fechar a ida ao Leicester para a sequência do campeonato inglês por 35 milhões de libras. Não chegou aos 40 que a diretoria queria, mas liberou. O jogador Adrien Silva pode aparecer também nessa lista. Lembrando que hoje é o último dia de transferência da janela da Europa. Vale ficar de olho, porque nomes e surpresas podem pintar por aí. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras com Gabriel Esquerdo. E a equipe do Fluminense vai ter uma surpresa na escalação para o jogo de logo mais contra o Corinthians às 9h45 da noite no estádio Julinho Coutinho, jogo de ida da Copa do Brasil. Leverkusen sacou Marco Júnior do time titular e confirmou que Marquinho será o substituto do jogador. Com isso, o Fluminense vai mudar o esquema para um 4-2-3-1 com uma linha de 3 meias formada por Gustavo Scarpa, Wellington e Marquinho. Tá certo, esse é o Fluminense. O Marquinho ganhando oportunidade no tricolor já foi importante, né? Na época que o Fluminense de Cuca se livrou no rebaixamento, mostrou ser um jogador importante, até na Roma teve bons momentos no futebol internacional. Acabou optando pela Ásia, né? Pelo Oriente Médio durante o período da carreira, acabou ficando um pouco fora dos holofotes, mas é bom jogador. Mandar aqui um abraço ao Toninho do Eldorado, ele que é de Indaiatuba, São Paulo, está convertido a Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, ouça o noticiário do seu clube de coração e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte, sempre destacando tudo o que acontece, tanto no Rio quanto no mundo do futebol, você ouve por aqui. Você está em 91.1, mandar um abraço também para o Henrique de Petrópolis, ele que acha que o Leandro Damião vai arrebentar com a camisa do Flamengo, acha mais habilidoso que o Guerreiro. O Guerreiro acabou fazendo mais gols na carreira, né? Até porque o Damião teve uma fase ruim que durou bastante tempo, né? Desde a saída dele do Internacional. Já no finzinho, na verdade, da passagem dele pelo Internacional, já não estava mais tão calibrado. Mas é aquela questão, né? Um jogador que já mostrou que sabe, até já manifestei minha opinião aqui outras vezes sobre ele. E o cara que sabe não esquece, passa por bons e maus momentos, né? Nesses maus momentos ele pode se levantar, porque realmente ele sabe. Com confiança a gente sabe que os atletas acabam evoluindo bastante. E é o caso, me parece, dele no Flamengo. Se ficar confiante, acredito que o Leandro Damião pode ainda mostrar mais futebol, quem sabe não dar essa classificação para o rubro-negro. Você pode interagir comigo, WhatsApp 964-338136, que estarei aqui ouvindo a sua mensagem, né? Na verdade, lendo a sua opinião também na Rádio Seu Esporte. A gente segue em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lembrando para você que estamos apenas começando, né? A nossa rádio 24 horas por dia de esporte, de muito conteúdo para você. E aqui você vai ter informação do seu clube de coração, de Paralimpíada e de tudo mais aqui na Bradesco Esportes FM. Futebol internacional muito hoje na nossa programação hoje.
Afinal, hoje é dia de deadline, as equipes têm de fazer as suas últimas aquisições, senão vai ter de esperar até janeiro. Estarei ligado em tudo que acontece no mercado internacional. 7h32 na Cidade Maravilhosa. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h53 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Hora de falarmos do Flamengo. Quem chega com informações é Mauro Santana. A diretoria do Flamengo anunciou de maneira oficial que aceita o convite para participar da Florida Cup, torneio que é realizado durante o período de pré-temporada dos clubes brasileiros, no mês de janeiro. Este ano o Flamengo também foi convidado, no entanto não chegou a um acordo com os organizadores no que diz respeito a uma compensação financeira. Entre os clubes já confirmados também se encontra o Wolfsburg da Alemanha, que foi defendido pelo meio-campo Diego Rivas, principal contratação do Flamengo em 2016. O atleta que terá a possibilidade de enfrentar o clube que, segundo muitos, foi onde ele realizou sua melhor participação durante 11 anos em que atuou pela Europa. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo, aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. Com relação ao Diego ter feito a melhor campanha no Wolfsburg, para mim não. Para mim a melhor campanha dele foi com a camisa do Werder Bremen, ainda no início da passagem dele pela disputa dos campeonatos na Europa. Um excelente jogador, né? Vai ser interessante o reencontro com o Wolfsburg, onde ele foi muito bem também. Mas o Flamengo se internacionalizando, né? Tendo essa oportunidade de jogar, é importante para a questão da marca, mas vale ficar atento na questão do desgaste físico também, né? Porque uma viagem, até o fuso horário, muda tudo. Numa pré-temporada feita fora do país, a questão da financeira acaba compensando. Mas vamos ver no desempenho dentro de campo, se bem que o Carioca não exige muito, não. 7h55 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido break, volta já já com os outros clubes do Rio de Janeiro. Conexão Comércio. O Sistema Fecomércio RJ apoia as ações que promovam a revitalização do centro do Rio de Janeiro, como é o caso da região da Praça Mauá, onde está o Boulevard Olímpico. Por isso, numa parceria com o Museu de Arte do Rio, o Sistema Fecomércio RJ, por meio do Sesc RJ, realiza o projeto Partiu Mar. O projeto de formação é voltado para professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas e universidades públicas. A ação promoverá uma série de cursos de formação e visitas educativas para grupos estudantis de escolas e universidades públicas. O Partiu Mar integra os programas de formação continuada junto a professores e promove visitas educativas ao museu, além de oferecer ônibus e acesso gratuito às exposições em cartaz para escolas e universidades públicas participantes. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema Fecomércio. 7h57 no Rio de Janeiro. Estamos de volta aqui na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM para destacar o seu clube de coração e muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos destacar a equipe do Vasco da Gama, que chega com Bruno Lousada. O Vasco perdeu mais uma vez pela Série B do Campeonato Brasileiro para o Vila Nova em São Januário. Moisés e Maguinho fizeram os gols da equipe goiana e Douglas Luiz chegou a diminuir para o Vasco, mas não foi suficiente. Com isso, a equipe cruzmaltina fica 3 pontos à frente do Atlético Goianiense, segundo colocado, e não perde a liderança na próxima rodada, mesmo em caso de nova derrota, pelo número de vitórias. São 12 do Vasco contra 10 da equipe do Atlético Goianiense. Tá certo. Esse o Bruno Lousada, realmente, o Vasco da Gama acabou sendo derrotado, surpreendendo todo mundo
mas tem de se recuperar na competição. Não pode sempre contar com essa gordurinha e com o tropeço do adversário, dos adversários diretos, até porque chega numa reta final da competição, galera que está disputando ali o acesso, sempre um vai se sobressair, vai dar o sprint final. Se o Vasco começar a derrapar, vai dar chance para essa equipe. Por enquanto é o Atlético Goianiense, mas pode ser até outras equipes no final. 7 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Hora do Fluminense, com Gabriel Esquerdo. E restam menos de 1.000 ingressos para o jogo de logo mais entre Fluminense e Corinthians no estádio Julide Coutinho. Os torcedores que ainda quiserem assistir essa partida podem comprar pela internet ou em muitos pontos de venda espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Restam ingressos para os setores A e B com valores de R$ 60 ou R$ 50 reais. Todos eles com direito à meia entrada para os torcedores do Fluminense. O setor C, que custava R$ 40 reais, já está esgotado. Tá certo, né? O torcedor do Fluminense que realmente abraçou Edson Passos como a casa da equipe tricolor, né? Interessante isso, né? Uma espécie de caldeirão do tricolor, assim como aconteceu com o próprio Botafogo na Arena Botafogo. São duas casas, né? É sempre mais interessante você ter uma casa para chamar de sua e para você impor o seu jogo do que você ficar viajando itinerante pelo país, ainda mais nesse momento. Tá certo que quando voltarem as coisas ao normal, vão voltar os estádios normais dos clubes cariocas. Mas o Julite Coutinho e também a Arena Botafogo impõem a questão do caldeirão, né? Porque a arquibancada é muito perto, o estádio acanhado e acaba ajudando, né? Normalmente isso embala bastante o jogador. 7 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. O Botafogo em destaque agora com Cadu Macri. A semana promete ser bastante desgastante para o time do Botafogo, que no intervalo de 7 dias vai ter 3 partidas. A primeira já aconteceu na última segunda-feira contra o Atlético Paranaense fora de casa. A próxima, quinta-feira, contra o time do Cruzeiro e a última, domingo, diante do Grêmio. Estas duas últimas em casa, o que diminui a necessidade de desgaste para viagem e questões de logística. Mas o intervalo é muito curto para a recuperação dos atletas. Inclusive, o técnico Jair Ventura, ao preparar o time para esses 2 próximos adversários, está utilizando muito mais o papo do que propriamente dito o treino, já que falta apenas um dia para o jogo. Então, o treino de hoje vai ser o mais importante para definir a equipe titular para o jogo contra os mineiros. É verdade, né? A gente sabe que o treinamento a pronto sempre é o mais importante da semana. É claro que não desmerecendo os outros, mas como o próprio nome diz, né, é aquele que vai definir muitas situações, principalmente quando o técnico tem dúvidas na cabeça. 8 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro, vamos falar de futebol internacional, porque podemos ter transferências acontecendo em instantes, como é o caso do Mangalá. Mangalá que deve estar indo para a equipe do Valência. O time do empresário Peter Lim tem interesse no jogador, inclusive deve, entre aspas, furar o olho do Porto e do Benfica, que também mostraram interesse em tirá-lo do Manchester City. Vale lembrar que Mangalá está na lista dos 10 atletas mais caros de defensores contratados do futebol mundial, mas acabou não se firmando na equipe do Manchester City. Nem sempre gastaram um grande dinheiro num jogador que parece promissor, acaba dando certo. 8 horas, 2 minutos na Cidade Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas, 24 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos destacar o seu time de coração. Aqui na Bradesco Esportes FM, hora de destacarmos o Flamengo com Mauro Santana.
Flamengo e Figueirense entram em campo no estádio Orlando Scarpelli às 9h45 da noite em Cariacica pela Copa Sul-Americana. Em jogo, a classificação para a próxima fase. O rubro-negro, derrotado por 4-2 na semana passada no Orlando Scarpelli em Florianópolis, precisa vencer por 2-0 ou 3-1. Vitória por 4-2 do rubro-negro força a decisão nos pênaltis. O técnico Zé Ricardo, consciente da necessidade da vitória por uma boa margem de gols, irá com força máxima, mas avisa, não adianta afobação e desespero. Na verdade, precisamos ser intensos, mas ao mesmo tempo ser inteligente, porque nós temos capacidade de buscar esse placar, mas de forma equilibrada. Se a gente conseguir impor o nosso ritmo, termos equilíbrio defensivo, principalmente nas jogadas de contra-ataque, nas bolas paradas, a gente tem alguma oportunidade de virar a partida. Os atletas estão conscientes, sabe da importância da competição pra gente. O resultado lá em Santa Catarina não foi aquilo que a gente esperava, mas ao menos conseguimos fazer 2 gols, que dá uma possibilidade ainda da gente conseguir a classificação aqui em Cariacica. Zé Ricardo não conta com Paolo Guerreiro, a serviço da seleção peruana para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, além de Felipe Viseu, que foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Leandro Damião entra no ataque. Diego, principal contratação na atual temporada, tem presença garantida entre os titulares e Emerson Sheik, após 65 dias, volta a ser relacionado e ficará com opção no banco de reservas. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana, informações do Flamengo aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. Dê sua opinião sobre seu clube de coração. 964-338136, espero aqui a sua opinião. Você está na rádio do seu esporte, a gente vai para um rápido break, volta já. Em alguns anos a gente vai se perguntar, caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 8h28 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar de Paralimpíadas com Thiago Esteves. Suspenso preventivamente das Paralimpíadas do Rio, o Comitê Paralímpico da Rússia também foi banido dos Jogos de Inverno de 2018 na Coreia do Sul. O motivo é o suposto esquema de doping envolvendo o governo russo, que também tirou a delegação da Rio 2016. O Comitê da Rússia confirmou a punição nesta segunda-feira através do seu site oficial. A justificativa do Comitê Olímpico Russo é de que o doping de alguns atletas não pode afetar todos os competidores do país. Até o momento, a posição do Comitê Paralímpico Internacional é manter a punição à Rússia. A decisão contrasta com a do Comitê Olímpico Internacional, que não baniu atletas russos em sua totalidade nos Jogos Olímpicos da Rio 2016. No final, 270 competidores puderam disputar os Jogos Olímpicos e a Rússia ganhou 56 medalhas. Thiago Esteves para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, se o Thiago Esteves com informações, né, essa questão da Rússia ainda segue bastante tenebrosa, né? Muito complicado, ainda mais porque você acaba não tendo muita confiança, até se o cara conseguir uma liminar para participar, o que é bastante improvável. Aconteceu com alguns russos aqui no Rio de Janeiro, você nunca tem 100% de certeza de que é jogo limpo, na verdade, né? Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, ainda dá tempo aqui em 91.1 de destacarmos
a equipe do Vasco da Gama com Bruno Lousada. Se a noite de ontem foi de vaias em São Januário após a derrota para o Vila Nova por 2-1, pelo menos um jogador foi poupado disso. O jovem da base, Douglas Luiz, autor do gol vascaíno, foi quem se salvou para a torcida. Foi o segundo jogo apenas do jogador no time profissional do Vasco e o primeiro gol marcado. Ele já tinha entrado durante a partida contra o Tupi e deve ganhar novas chances com o Jorginho, porque tem tido boas atuações. Realmente, inclusive fez o gol da equipe de São Januário. 8h30 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h53 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa. E vamos aqui destacar o seu clube de coração, trazer outras informações para a Olimpíada também. Destaque aqui na rádio do seu esporte. E vamos começar justamente com esse assunto, para a canoagem, com o Fábio Azevedo. Nesta edição da Paralimpíada, canoagem de velocidade e triatlo são duas novas modalidades. As águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, que foram palco das medalhas de Isaquias Queiroz e Erlon de Souza na canoagem, podem servir de espelho para o público testemunhar um momento histórico, a estreia da canoagem nos Jogos Paralímpicos. Serão 6 provas, valendo medalhas para o masculino e feminino, sendo 3 para cada. O campeão mundial da paracanoagem VL3 masculino, Caio Ribeiro, é uma das esperanças de medalha para o Brasil. As conquistas de Isaquias e Erlon nos Jogos Olímpicos na canoagem velocidade vai trazer muita força para nós brasileiros aqui da canoagem velocidade do Paralímpicos. A gente não vai ter 3 provas individuais, mas cada um tem uma prova e eu tenho certeza que os 5 atletas do Brasil que representam a paracanoagem velocidade vão fazer um trabalho espetacular que vai ser tão bom quanto o dos meninos dos Olímpicos ou melhor. No triatlo, em um desafio multidisciplinar, os atletas testam seus limites na natação, ciclismo e também na corrida, neste emocionante esporte que faz a estreia nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, com provas masculinas e femininas. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 serão disputados entre os dias 7 e 18 de setembro, no Rio de Janeiro. E a Bradesco Esportes FM estará ligada em tudo que acontece por aqui. Lembrando para você que tivemos o Isaquias Queiroz conseguindo na canoagem propriamente dita um excelente resultado. E isso empurra a galera, né? Quem sabe o próprio Caio Ribeiro possa conseguir algo de importante na canoagem, para a canoagem, durante o Rio 2016. 8h55 no Rio de Janeiro, vamos destacar o Botafogo com Cadu Macri. O Botafogo também está interessado na contratação do atacante Rildo, que está por empréstimo no Corinthians, cedido pela Ponte Preta. A equipe corintiana não quer contar com o jogador e a diretoria alvinegra quer tê-lo até o fim do ano. O atleta, que só realizou 2 partidas no Campeonato Brasileiro com o time de São Paulo, poderia ser um reforço interessante para o glorioso de General Severiano. Mas uma pedra no sapato foi colocada. O técnico Ricardo Gomes, ex-comandante do Botafogo, que inclusive já tinha feito o pedido para contar com o Rildo no Botafogo, acabou também pedindo para o atleta ir para o São Paulo. Então, neste momento, 2 equipes interessadas no mesmo jogador. O Botafogo corre por fora, atrás da negociação. 8h57 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouquinho de futebol internacional. Afinal, o técnico do Zenit, o Michel Luchescu, ele falou sobre a passagem do Hulk na equipe russa. Segundo o treinador, Hulk era muito importante para a equipe e mudou o patamar do Zenit, colocando num nível maior. Ele afirmou em declarações ao Dolce Sport, jornal local. Segundo o treinador, a equipe vai ter certa dificuldade em mudar o estilo de jogo
para se encaixar com uma nova formatação, a formatação que ele pede. Mas ele acredita que o Zenit hoje é uma equipe top na Europa, coisa que não era antes de Hulk. E ainda no futebol internacional, o Wayne Rooney anunciou a data que abandonará a seleção inglesa. O jogador de 30 anos revelou que vai atuar pela Inglaterra apenas até o Mundial de 2018. Já o Chelsea está buscando jogadores para a defesa. E o próximo nome seria o Abdenu, jogador da equipe do Valência, que perderia espaço com a chegada de Mangala ao Mestalla. Sendo assim, esse seria uma opção para um caso de não do jogador Davi Luiz a uma volta aos Blues. Lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais e opinar sobre tudo isso. A gente segue por aqui com mais informações do seu clube de coração. Hora do Fluminense com Gabriel Esquerdo. E restam menos de 1.000 ingressos para o jogo de logo mais entre Fluminense e Corinthians no estádio Julide Coutinho. Os torcedores que ainda quiserem assistir essa partida podem comprar pela internet ou em muitos pontos de venda espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Restam ingressos para os setores A e B com valores de R$60 ou R$50, todos eles com direito à meia entrada para os torcedores do Fluminense. O setor C, que custava R$40, já está esgotado. Tá certo, esse o Fluminense destaca aqui na Rádio Seu Esporte, 9 horas em ponto no Rio de Janeiro. E a gente segue aqui em 91.1. Mandar um abraço aqui na Rádio do Seu Esporte para o Henrique de Nilópolis, ele que está pedindo um abraço, ele está ouvindo a programação e quem manda o recado é o final de telefone 3820, curtindo aqui a Rádio do Seu Esporte. Ele que é corintiano, está no Rio há apenas um ano e está ouvindo a Bradesco Esportes FM. Grande abraço, Henrique de Nilópolis. O pai Fernando que mandou a mensagem. 9 horas, 1 minuto no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Você está na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.